Então vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse instante. Vamos buscar a inspiração da espiritualidade superior para os nossos esclarecimentos no campo da mediunidade. Permita, Senhor Jesus, que neste momento possamos buscar a inspiração de nossos benfeitores amigos, dos bons espíritos que junto a nós têm a responsabilidade também de divulgar a doutrina espírita no campo do estudo mediúnico, na convivência com os bons espíritos, assim como da convivência natural com todos aqueles que nos buscam pelo pensamento. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite de estudo possamos, acima de tudo, buscar o pensamento doutrinário como uma fonte, como uma meta a ser alcançada, a ser dirigida, as nossas atividades, os nossos interesses mais íntimos, na busca do equilíbrio maior, do bem-estar espiritual, do entendimento da vida espírita. Obrigado por mais esta tarde de estudos. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito boa tarde a todos. Nós estamos estudando o capítulo 3 do livro Devoção do Invisível, que é uma história pessoal que Dona Ivone conta para nós, da convivência com o espírito Frederic Chopin. E ela conta o que é a sua vida também no mundo espiritual. Então, ela vem narrando na semana passada toda a sua questão, né, desde quando ele se apresentou a ela, e nós conseguimos notar pelo estudo e pelas narrações que ela faz, que são espíritos que criaram ou já tinham, né, antecipadamente algum tipo de afinidade. E essa afinidade tornou-se mais alimentada, mais intensa, pelo convívio que ele consegue com ela através do campo da mediunidade. Muitos espíritos que apresentam-se nas casas espíritas não são recebidos com a receptividade que talvez merecessem. Não por engrandecimento de títulos ou por questões, né, de orgulho, mas pela amizade que proporcionam. Porque são eles aqueles que vêm do mundo maior para trazer depoimentos, para trazer a sua vivência, a sua experiência de vida. Então, nós devíamos recepcioná-los com muito mais intensidade. Nós observamos, por exemplo, na semana passada nós citamos uma situação, e essa vai ser outra completamente diferente. Por exemplo, um trabalho espiritualista que reverencia seus mentores com os nomes de pais, com os nomes, né, de avós, como se eles fossem pessoas íntimas e queridas daquele grupamento. E isso também faz falta para o convívio espiritual. Alguns espíritos passam pelos nossos trabalhos e eles são tratados de forma indiferente e também não sentem afinidade com aquele grupo porque não tem propósitos maiores. Nós iniciamos o estudo desta noite com uma frase que ela coloca aqui de grande efeito, dizendo: os espíritos gostam de ser amigos e de serem amados pelos homens. E a grandiosidade da doutrina dos espíritos é justamente esta. Ela permite que se derruam as barreiras da morte para que os homens e os espíritos se entendam num intercâmbio glorioso de afetos e trabalhos. Então, um dos fatores do trabalho mediúnico é antecipar a vida espiritual.
Quando nós fazemos parte de um grupamento mediúnico, seja ele com a função que queira dar, desobsessão, pesquisa científica, experimentação da mediunidade, ele está convivendo com seres que fizeram a transposição da morte. Pessoas que já estão alocadas em colônias, em institutos, em trabalhos, e nem sempre o grupo mediúnico aproxima-se desses espíritos com um pensamento de conhecer a vida espiritual. Nós conhecemos pelas narrações do espírito André Luiz, através da sua obra gigantesca em profundidade de conhecimento. Mas nós temos isso dentro da casa espírita e às vezes não aproveitamos a oportunidade. Os espíritos vêm, comunicam-se, trazem mensagem e as pessoas se calam, reverenciam como se fosse uma deidade que está ali presente. Não é um ser comum. É um homem que está sem o corpo e que agora tem uma visão dilatada por valores de um outro campo social de vida, que pode e gosta de ser questionado. Meu irmão, aonde que você mora? Em que região do mundo espiritual você está localizado? Você já está na condição de trabalhador? Você está numa condição de auxiliar? Você está em tarefa? Tem ligação com a nossa casa? Como vê os trabalhos que aqui são feitos? São questões que devem ser levantadas justamente para aproximar. Qual seria a utilidade do Espírito vir e falar uma mensagem de incentivo? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de mensagem. Eu não dependo que o Espírito venha e fale para mim, você precisa ser paciente na sua vida. Isso está escrito na base da doutrina espírita. Nós temos que espiritualizar a nossa própria percepção desta vida espiritual. Então, estando nós diante de espíritos não em condições de obsessores, doentes, de vingativos, de suicidas, mas daqueles em condição mediana, como Allan Kardec fazia, está lá no céu e inferno, quantas questões levantadas, quantos diálogos de ordem superior, a ponto dos espíritos sentirem felizes por serem questionados. Aqueles que vêm e dizem, pois bem, eu não vou dizer meu nome, mas eu trabalho na colônia tal, nós estamos em caravana por essa região, preservando um tal trabalho, ajudando aqueles que nos clamam pela prece, pelo pedido constante. Esse intercâmbio, esta conversa, essa permuta de informações, é que a mediunidade também proporciona. Nós não podemos nos prender naquele imediatismo que os espíritos chegam, nós já começamos a pedir, meu irmão, ajude lá em casa, está todo mundo em dificuldade, faça um passo em fulano, faça um passo em ciclano. Eles vêm na condição de espíritos ainda em construção. E nós já queremos transferir para eles os problemas que são nossos, que cabem a nós mesmos resolver. Então, geralmente, os espíritos se apresentam aos médiuns voluntariamente e gostam de contar-lhes o que sentem. Só que nem sempre tem oportunidade, porque a gente já vem com um arsenal de pedido. É meu filho que está doente, que não passou no vestibular, que não consegue emprego, que está com problema, que não consegue conversar comigo. Questões que podem ter fundo espiritual, mas não cabem aos espíritos solucionar. Cabem a nós encontrarmos recursos para solucionar, senão somente os espíritas conseguiriam se libertar dos seus traumas, dos seus problemas de relacionamento. Se nós temos dificuldade de relacionamento com alguém, cabe uma terapia. Se eu não consigo um emprego, cabe uma reciclagem de conhecimentos, cursos de aperfeiçoar. Se eu não consigo passar no vestibular, eu preciso de estudar um pouco mais. Não posso transferir para os espíritos soluções básicas. Aí nós queremos que eles falem, não, mas nós vamos ajudar, você faz isso, acende uma vela, faz uma oferenda que a sua vida vai melhorar. Isso não funciona. Não funciona. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma troca.
O que faz a minha vida melhorar é quando eu ponho na minha cabeça o senso de responsabilidade que eu tenho perante a vida e trabalho na construção disso tudo. Os espíritos não são auxiliares que vão nos atender, né, de forma quase que escravizada sobre os problemas que cabem a cada um de nós solucionar. Gostam de contar-lhes o que sentem, o que fazem, como vivem, as primeiras impressões e desapontamentos que os surpreenderam, o que sofrem, o que pretendem, seja no intuito de instruírem os homens, ajudando-os no progresso a realizar, seja testemunhando a própria imortalidade, ou visando a se tornarem lembrados dos seres queridos aqui deixados, amigos e admiradores, ou ainda fiéis aos trabalhos de um resgate necessário à sua honra espiritual. Então, os espíritos têm muito a nos esclarecer. A doutrina espírita ela está embasada na comunicação dos espíritos. E ela não é uma obra acabada. Cada entidade que passar num trabalho mediúnico é um livro aberto a ser não pesquisado de forma leviana, mas pesquisado no intuito de se aprender com aquela experiência e dividir um pouco do consolo que nós já alcançamos dentro da doutrina espírita. Por não pensar dessa forma, as reuniões mediúnicas caminharam para uma indiferença. Os espíritos sofredores chegavam, eram doutrinados dentro de uma formulação prática e afastados. E criava-se a ideia, né, errada que aquela pessoa obsidiada era vítima daquele espírito e agora está libertada. O obsidiado era aquele que buscou a obsessão para si mesmo. É aquele que convidou esses espíritos a conviverem com a sua realidade. E agora ele está dividindo a responsabilidade desse convívio comum, deste novo quadro que surge. Então, quando ele é auxiliado pelo trabalho de desobsessão, os mais auxiliados são os espíritos, que podem ou não aceitar uma proposta nova e desligarem daquela fonte mental que continua pensando, que continua irradiando. Se esta fonte mental não mudar o conteúdo dos seus pensamentos, não há trabalho mediúnico nenhum que lhe traga auxílio ou benefício para a sua vida. Então, desobsessão, o primeiro passo, a primeira visão, é a desobsessão pessoal, da ignorância dos pensamentos comuns, dos pensamentos limitantes. A presença espiritual é consequência daqueles que pensam negativamente e convidam os espíritos a conviverem na sua intimidade. Não há vítimas na obsessão. Ambos são devedores. O sofrimento não os encontrou de forma que está vitimizando eles para a vida. São coitados, são perseguidos. Não. São pessoas que colhem as suas próprias plantações. E a doutrina espírita não pode se resumir a um processo de libertação espiritual. Ela tem que trabalhar por uma renovação espiritual, para que a libertação venha a ser consequência dessa própria reabilitação de pensamentos, de palavras e de ações, tanto do campo encarnado como do campo desencarnado. Não há processos mágicos, e nós não temos que transferir para os espíritos a responsabilidade dos nossos próprios atos. Alguns, como o próprio Chopin, gosta da Terra, visto que sempre vivamente atraído para os planos terrestres por forças telepáticas poderosas. O que seriam essas forças que atraem os espíritos? Nada mais é que a memória, a lembrança, o pensamento. Todos aqueles que se destacam na arte, né, principalmente Chopin na música, e todos aqueles que são agora seus intérpretes, quando estão tocando a sua música, estão evocando a sua presença. E ele sente-se feliz por isso, por ver que a sua obra ela está imortalizada, como a de tantos outros, não está esquecida.
Todas aquelas personalidades que foram reis, rainhas, governantes, que se destacaram no campo social, são evocados a cada memória que se é referida às suas personalidades. Então, seria muito bom se nós deixarmos uma memória boa dos nossos próprios atos. Como nós lembramos de Chico Xavier com alegria, da simplicidade, do coração que sempre doa, do sentimento que tudo pode. Esta evocação é extremamente agradável ao espírito de Chico Xavier. Agora, imaginemos quando a gente lembra de uma personalidade, de um guerreiro, de um conquistador, de um desbravador, de uma pessoa sem escrúpulo, sem limites, de uma pessoa agressiva, de uma pessoa com um palavreado chulo. Isso faz com que esta evocação seja lamentosa, porque mostra a ele o seu pior lado que talvez já venha sendo transmutado, transformado, né, significado na vida. Mas a gente ainda mantém aquela memória dos espíritos diabólicos, dos anticristos que passaram pela Terra. E, às vezes, nós espíritas, nas nossas confabulações familiares, lembramos desse ou daquele parente desencarnado dos seus piores atos na Terra. Ah, fulano de tal, né? Era nosso tio, era nosso primo, mas era um aproveitador, era um ganancioso, era uma pessoa que vivia explorando as pessoas, era um agiota. E isso faz uma evocação tormentosa para aquele espírito, que às vezes ele está colhendo frutos árduos, amargos, ásperos, e essa lembrança é jogada na cara dele, daquilo que ele viveu. Então, sente-se muito mal. Se é para lembrarmos dos nossos irmãos que nos antecederam a viagem da carne, que se lembre dos momentos felizes. Se não temos momentos felizes, dizemos, não, mas foi um lutador. Porque aceitar a encarnação no momento que estamos vivendo não é fácil. Poucos são aqueles que estão vacinados contra o materialismo, contra o sensualismo, contra o interesse pessoal. E nós temos certeza que numa próxima oportunidade vai aproveitar muito mais. E isso dá força aos espíritos enfraquecidos. Então, lembre que nós estamos evocando a todo momento. Quando eu lembro do meu pai, mas ele era difícil, ele falava, ele batia, ele castigava. Nós estamos jogando na cara dele as vibrações daqueles piores atos que foram cometidos e que eu não tenho nem ciência o que gerou aquilo, quais foram os processos de educação que ele também recebeu. Lembre dos espíritos do seu melhor lado, de tudo de bom que ele tenha feito, ou da sua potencialidade que ele ainda pode realizar. No caso de Chopin, ele ficou imortalizado pela música, assim como Beethoven, como Bach, como Mozart, e eles são relembrados, rememorados, quando essa música ela é tocada novamente. É uma evocação graciosa daquela obra de arte, daquela beleza, daquela harmonia que foi construída pela sua existência naquele momento. Continua ela dizendo: ele próprio afirma, em confabulações com que nos tem honrado, em ocasiões encantadoras para a nossa sensibilidade mediúnica, que aqui no Brasil existem reencarnados personalidades que lhe foram muito caras no passado e que no momento lhe é muito grato enviar notícias aos homens. Não somente ele, todas as entidades que estão no mundo espiritual têm parentes reencarnados, têm espíritos, né, do seu grupo íntimo. Quando a gente lê, por exemplo, o romance Renúncia, e vê que Alcione morava já numa dimensão muito mais elevada do que a Terra, ela, estando lá, sentindo o pensamento, né, daquele amor intenso que ela sentia por Pollux, ela vem ao encontro dele antes da reencarnação. E ele faz um pedido a ela, que se Deus permitisse, ele queria reencontrá-la durante a sua vida.
Então, ela não tinha mais por que reencarnar, ela não tinha mais o que expiar, mas ela pede em renúncia ao amor, não só a ele, mas ao grupo familiar que estaria reencarnado, que foi a sua mãe, que foi o seu pai, que foi, né, logo o encontro com ele e outros que estavam ali próximos, a sua irmã, por exemplo. Eles eram reencarnações que realmente remetiam a uma vida no passado. Era o retorno de parte. Ela havia se distanciado pela luz espiritual que construiu. Então, ela pede aos seus emissários, né, da constelação de Sírios a oportunidade de vir estar com eles. E ela olha, você pode até ir, você tem mérito para isso, mas você pode trabalhar aqui em função deles que estão lá. Você não precisa descer aquele vale. Olha o que um pensamento, um pedido proporcionou. E ela entra com um argumento tão profundo, dizendo: mas Jesus teve saudade de Lázaro. Quando disseram que Lázaro havia, né, estava morto. E ele então chora e projeta o pensamento e vai ao encontro daquela alma querida. Eu não penso nada diferente disso. E é-lhe dada a oportunidade de reencarnar e ser mais uma estrela, outra vez que já havia sido, né, na encarnação como Célia no livro 50 anos depois. Então nós vemos que esses grupos familiares, eles estão espalhados, nós estamos encarnados hoje, temos desencarnados como parentes no mundo espiritual. E quando estivermos lá, teremos parentes no mundo físico, netos, bisnetos, filhos que continuarão a existência. E essa troca de pensamentos, essa troca de memórias, de lembranças, pode ser agradável ou não. Quando lembrarmos das piores cenas da vida, estamos agredindo as nossas memórias. Quando lembrarmos das melhores, estaremos pacificando corações. Visto que no livro Missionários da Luz há uma história, né, a respeito desta passagem, deste quadro, quando um dos trabalhadores espíritas não comparece a um trabalho espiritual que estava sendo feito na casa espírita, e esse trabalho seria entre 2 e 4 da manhã. Mas ele, que era uma pessoa frequente, dos 300 cadastrados para o trabalho do missionário Alexandre, apenas 32 compareciam, 10% praticamente. E nesta noite, este trabalhador espírita não foi. Era um trabalho que ele fazia de reciclagem dos conhecimentos da área mediúnica, preparando aquele grupo de oradores para trabalhar com outras pessoas. E esse trabalho era feito na casa espírita na parte da madrugada. Então ele pede a um dos seus emissários de nome Sertório que pudesse ir ao encontro deste trabalhador para ver o que estava acontecendo com ele, por que ele não havia, né, se manifestado naquela noite, se havia acontecido algum acidente, ou se poderia ser feito algo em benefício dele. Então, quando Sertório chega à casa deste companheiro espírita, ele observa que ele estava dormindo na cama, mas estava tendo um pesadelo muito grande. Sentado à cama estava um espírito em trajes escuros, influenciando diretamente o sono daquele trabalhador espírita. E toda vez que ele tentava se libertar do corpo físico, pelo desdobramento natural do sono, ele se dava com aquele espírito em atitude vingativa, voltava para o corpo e alimentava aquele pesadelo. Então, chegando lá, Sertório, acompanhado de André Luiz na obra, pergunta àquele espírito: mas você é inimigo dele? Por que você está agindo assim? Ele diz: não, nós somos conhecidos de longa data. Mas nesta noite, nosso companheiro fez, ao jantar, uma série de apontamentos sobre a minha vida que não é verdade. Ele me desmoralizou perante os seus familiares e eu estou aguardando aqui para prestar contas. Então, o espírito que era conhecido sentiu-se,
né, totalmente humilhado com apontamentos que foram feitos sobre a sua personalidade. Veio das regiões que estavam atraído pelo pensamento que evoca e começou a esperar. Na hora que sair, vai ter que me prestar conta, aí vai ter que falar na minha cara aquilo que ele falou lá no jantar. E a gente acha que pode falar o que quer dos outros, que não estamos interferindo nas leis do universo. Fica aí uma profunda reflexão. Interessa-se profundamente pela doutrina dos espíritos. Não chegou a dedicar-se a nenhum credo religioso, não obstante estivesse convencido da ideia de Deus, da imortalidade da alma e da eternidade e imutabilidade das leis divinas. Sua religião tem sido, através dos milênios, as artes, pois afirma ter vivido em várias épocas sobre a Terra, sempre como artista destacado. Nós vamos ver no decorrer da obra que Chopin ele já havia reencarnado em Roma na época, né, de Augusto, como Ovídio, como um dos poetas dado como preferido dos deuses, e mais tarde como Rafael Sanzio, né, um dos maiores pintores de reconhecimento da Europa. E depois veio como músico, como se a própria arte, né, estivesse dentro de uma escala de evolução, onde a música seria o ponto mais delicado. Ele serviu mesmo como gênio inesquecível às belas artes, arquitetura, pintura e, finalmente, a música, que parece ser o ponto culminante em nosso planeta. O ápice da sensibilidade que um gênio da arte pode galgar no estado de encarnação. Interessa-se igualmente enternecido pelo Esperanto, cuja perspectiva abrange uma visão futura deslumbradora, ainda porque se sensibiliza ao fato de ter sido polonês o gênio criador do brilhante idioma. Foi Lázaro Zamerford, né, o seu compatriota que criou o Esperanto, tão, hoje em dia tão esquecido. Né? O Esperanto foi criado para ser uma língua universal, para que todos os povos tivessem um único idioma. E acabaram que os interesses econômicos transferiram para esse ou para aquele idioma. Houve uma febre, né, na época de se falar inglês. Quem não falava inglês era totalmente analfabeto. Hoje se preocupa com o chinês. E o Esperanto foi praticamente esquecido até mesmo nas casas espíritas. Chopin, apesar de ser uma entidade evoluída, ele conserva ainda certos preconceitos humanos, como exemplo as reminiscências do seu amor pelo berço natal, a Polônia, sempre que paira nas atmosferas terrenas, que nos leva a confirmar o esclarecimento contido nas obras doutrinárias de que um século seria para um espírito desencarnado como algum pouco tempo para nós. E não será o grande músico um caso isolado. Leon Denis, por exemplo, né, considerado apóstolo do Espiritismo, é tão patriota como o espírito que foi em vida terrena. Leon Denis, que foi francês, que tem uma das maiores contribuições para o Espiritismo nas suas obras, O Invisível, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Espíritos e Médiuns e outras. Nosso Bezerra de Menezes revela visivelmente a sua predileção pelas coisas do Brasil, sempre que possível. Então, os espíritos, apesar de não terem pátria, eles se apegam a certas lembranças, certas memórias, certos amores que estão ainda presos às encarnações dos diversos campos. Por que a gente fala que ele não tem pátria? Porque ele é reencarnacionista. Se nós formos voltar, né, fizermos as nossas terapias, e assim se dará no mundo maior, com certeza, nós vamos ver que já habitamos diversos países e culturas diferentes. E aonde que a gente vai, né, fala assim, essa é minha pátria preferida? Talvez aquela que me proporcione um maior grau de conhecimento e de libertação das minhas dificuldades espirituais. A nossa pátria é o universo, que se nós formos buscar reminiscências reencarnatórias, nem mesmo a Terra é nossa pátria-mãe. Nós que já estamos num grau de evolução intermediário,
que estamos no nível do raciocínio lógico para o nível do raciocínio moral, mas partimos das construções menores da natureza. E, com certeza, nós não começamos nossa existência nesse planeta, mas ele nos acolhe com todos os recursos que precisamos para o crescimento espiritual em nós. Cabe-nos saber respeitá-lo, saber amá-lo como ele nos ama através do seu governador espiritual, que é para nós o maior modelo e guia dos nossos atos. Então, nós temos, dentro da nossa realidade, uma grande dívida para com esse planeta. Devemos cuidar melhor, vibrar melhor, porque a psicosfera do planeta é uma psicosfera muito difícil. Quando entramos nessa época do Natal, tão questionada por tantos religiosos até, porque remonta ao nascimento de Jesus, não há um consenso, né, desse nascimento, se teria sido em dezembro ou até mesmo em abril, ou nesse intervalo todo, o que muito pouco importa. Mas quando nós aproximamos do Natal, e é o caso que estamos agora, há uma mudança na psicosfera do planeta. Várias pessoas pensam, é uma pena que só pensem nessa época, mas elas pensam na solidariedade, na fraternidade, e pensam em agradar alguém que esteja em dificuldade, em dividir o sofrimento de uma pessoa. Nós vivemos um momento social extremamente difícil, onde várias pessoas estão passando as maiores necessidades, as maiores dificuldades possíveis. Então, um pouco que se divide, uma alegria que se faz a uma criança. Há pouco tempo nós tivemos a oportunidade de ler algo fantástico e que serve de exemplo. Uma criança, né, de 14 anos, mas criança totalmente no seu pensamento, escreveu uma carta para aquilo que se chama de Papai Noel, né, o espírito do Natal. E essa carta foi entregue ao correio e na carta ela pedia apenas um chinelo de dedo e um refrigerante. Era um pedido muito simples diante de tanta coisa que sobra nas nossas casas. Mas a polícia militar daquela cidade, tendo contato com a carta, fez um trabalho fantástico, que a gente admira profundamente. Eles não só atenderam aquela carta naquele dia, naquele momento, mas fizeram uma sequência de doações e de cestas básicas para que ela não tivesse um dia de felicidade, mas que aquele dia se estendesse até o dia de Natal. E isso começou já há bastante tempo, há mais de um mês. Então, eles programaram para que ela recebesse uma série de benefícios de alimentação, já que a mãe estava desempregada. E não só aquele pedido simples, mas um pouco mais. E a gente também deve se pensar nesse momento que nós podemos fazer um pouco mais do que fazemos. Por isso é importante períodos como esse, aonde a própria sociedade, ela se humaniza, ela respira um pouco mais de espiritualidade. Então nós ainda vamos precisar por muito tempo do Natal, esses momentos que a gente pensa um pouco mais no outro. E no campo espiritual não é diferente. Com a melhora da psicosfera do planeta, pelas ações caritativas e fraternais, a espiritualidade encontra um campo muito grande de ação e pode trazer benefícios a pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que estão hospitalizadas, porque colhem de nós vibrações menos grosseiras, voltadas, né, não só para os interesses pessoais. No entanto, seria um erro, continua Dona Ivone dizendo, supor que artistas geniais, só pelo fato de o serem, se santificassem ou se tornassem espiritualmente superiores após o decesso corporal. Isso nós aprendemos no Livro dos Espíritos, porque na pergunta de número 100, que é o desdobramento da escala espírita, é claro que é uma proposta, ela não tem nada de absoluto, mas ela nos dá uma visão do desenrolar da evolução. Ela vai colocar que os espíritos superiores, aqueles que estão abaixo dos espíritos puros, são espíritos que desenvolveram
tanto o conhecimento, no seu mais alto grau, como a virtude. Então, é aqueles que seriam gênios em áreas distintas, ou em todas, se possível for, em encarnações diversas, mas que também são gênios da virtude, do amor, da fraternidade, da esperança. Imaginemos aquele gênio, né, que se torna uma sapiência a ser seguida, mas que tivesse a moralidade tão desenvolvida quanto a sua genialidade. Estes que talvez não estejam no nosso planeta, na nossa visão e na nossa percepção, são seres que desenvolveram e, ao mesmo tempo, se santificaram. Diferente, por exemplo, quando nós temos o ápice num ponto, e ela diz isso bem claro. O próprio espírito citado era um gênio musical, era um gênio artístico, porque ele já havia trabalhado diversas encarnações nesse meio, mas ainda não era um gênio moral. Ele ainda tinha uma série de questões pessoais para serem trabalhadas. Cada homem, diz ela, como homem, perdão, eles cometeram muitas vezes deslizes graves, rastejaram pelas camadas inferiores da moral, o que os fez sofrer no espaço períodos críticos, humilhações e vexames, de que estariam isentos se a par do ideal superior que abraçaram, como veros artistas, cultivassem também sólida crença em Deus, respeito por suas leis e moral elevada. E isto é uma raridade. Nós temos ápices da genialidade, mas totalmente destituídos da espiritualidade. Há pouco tempo, vendo uma entrevista, nós vamos preservar o nome, né? Uma pessoa que se destaca pela sua genialidade. Um pensamento muito lúcido dentro das artes filosóficas e históricas, mas completamente ateu. Não consegue, dentro daquele pensamento tão real, tão bem colocado, um campo para que a religião possa dulcificar os seus atos e a sua compreensão. Então, ele chega a um ponto onde ele se trava porque não consegue dar um passo a mais, e aí vem o sofrimento, o que ele define como a angústia da incerteza, já que o ateísmo foi a sua opção. Felizes são aqueles que crescem na cultura sem esquecerem que tudo é lei divina. Quando nós estudamos a física, por exemplo, estudamos a física newtoniana, que agora vem sendo substituída por pensamentos mais coerentes com a evolução do tempo, ele nada mais fez que falar da lei natural. Ele tinha três leis na física newtoniana, que era a lei da inércia, a lei da dinâmica e a lei de causa e efeito. E isso nós vemos dentro do campo moral. Pessoas inertes, pessoas dinâmicas, e a lei de causa e efeito daquilo que eu faço tem um retorno para a minha vida. Ele traria as leis divinas para o campo da física, e a física nada mais é que uma expressão da lei divina, assim como a química, como a biologia, como a matemática e qualquer outra opção que nos eleve à cultura. Nada mais são que expressões da lei natural. Então, nós precisamos entender que não é a cultura científica que nos afasta da religiosidade, mas é compreender a religiosidade, porque nela está todas as leis que nós colocamos como as leis que regem o nosso planeta. Basta retrocedermos ao passado, examinando a vida de sofrimento e provações, que a maioria dos artistas geniais houve de enfrentar neste mundo, para aquilantarmos do grau de seus deslizes anteriores, muito embora fossem gênios consagrados à arte desde períodos milenares, talvez através das reencarnações. Ninguém vai chegar ao cume da arte numa vida. Isso não existe. Se nesta atual existência você decide aprender a música, você vai precisar de muitas e muitas horas para poder chegar a interpretar uma peça.
e vai precisar de muitas e muitas vidas para criar uma peça. Então, quando você vê, por exemplo, um gênio como Chopin, que está sendo citado, quando ele toca no piano, ele é autor entre as 10 obras mais difíceis de serem executadas, talvez mais da metade sejam dele. Ele não chegou a isso numa única vida de criar. Hoje mesmo eu estava vendo no YouTube um vídeo dizendo reencarnação de Chopin, né? Uma criança na Índia, o vídeo já tem 2 anos, ela devia ter ali no vídeo em torno de 8, 9 anos, interpretando a sua obra com extrema facilidade. A música já estava memorizada e tocando naturalmente. Pode ser a encarnação dele? Até pode. Mas pode ser a encarnação de um grande pianista e com certeza é. Porque admitir que uma criança de 9 anos tem aquele talento e alguém que estudou talvez 20 a 25 anos não consiga executar aquela peça é chamar Deus de injusto. Porque aquele que estudou tanto não consegue e o outro já nasce com talento. Questões que somente a reencarnação consegue explicar, consegue colocar de forma que a gente perceba a naturalidade. Então ninguém vai chegar ao cume de uma arte numa vida. Imaginemos, nós temos que ser perfeitos, né? Essa é a proposta. Aí você vê perfeição moral. Se eu conseguir sair desta vida melhor do que eu entrei, a vida já foi útil. Eu não vou conseguir depurar todo o egoísmo, todo o orgulho, porque por mais que a gente tente, ainda há muita carga emocional do passado agarrada. E quando você se liberta de um, aí a gente fala, venci. Vem uma série de dificuldades para que eu prove que eu venci. E eu não tenho que ter medo disso. Eu não vou, numa única vida, desenvolver todas as ciências, porque não há tempo para isso. Nós ainda demandamos uma organização física lenta para poder captar e armazenar informações. Chegará um momento que isso vai evoluindo, porque o nosso próprio corpo físico está num processo de evolução contínua, onde nós vamos captar esses ensinamentos de uma forma extremamente mais delicada. E, uma vez captado, eles não se perdem nunca. Não há o desgaste da memória como hoje em dia. Então, nós temos que ver que tudo se dá por processo. Chopin não chegou a ser quem era da noite para o dia. E eu não adianta eu querer tocar como ele se eu não sei nem dedilhar num piano, se eu não consigo nem fazer uma leitura de uma partitura, quanto mais com a emoção que ele fazia naquele momento. Referindo-se a artistas geniais, assim se expressa Leon Denis no capítulo 26 de sua obra No Invisível. Escreve Leon Denis: são homens, sim, em tudo que tem de terrestre. Mas é um gênio, né? É um homem comum. Einstein era um homem comum. Tesla era um homem comum. Dado até como louco, porque conversava com os pombos. Não são diferentes na sua constituição. Por suas fraquezas e suas paixões. Eles são pessoas comuns, tirando a genialidade, que é um atributo que eles conquistaram, investiram para alcançar. Padecem todas as misérias da carne, as doenças, as necessidades, os desejos materiais. Então não é o fato de ser, mas é um gênio, é um homem comum. É alguém que se dedicou muito mais tempo a uma das vertentes do conhecimento e os outros não se dedicaram. O que, porém, os faz mais que homens, ou que neles constitui o gênio, é a acumulação de tesouros do pensamento, essa lenta elaboração da inteligência e do sentimento, através de inumeráveis existências, tudo fecundado pelo influxo, pela inspiração do alto, por uma assídua comunhão com os planos superiores do universo.
O gênio, sob as 1000 formas que reveste, é uma colaboração com o invisível em assunção da alma humana à divindade. Então, o que Leon Denis fala para nós de uma forma tão profunda e filosófica? Que quando um espírito decide dedicar-se a uma vertente do conhecimento, como nós temos nesse caso, né, a personalidade de Chopin, que foi as artes, não só a música, ele vem construindo um conhecimento e esse conhecimento o torna, né, um veículo também da espiritualidade, porque todos os gênios são médiums, porque todos os homens são médiums. Nós também podemos estar sendo médiums da mediocridade, podemos estar sendo médium das palavras chulas, do anedotário sem nenhum propósito, porque é só isso que nós temos de valor. Então, os espíritos estimulam que isso venha à tona. Diferente de um músico que tinha um estudo profundo, uma sensibilidade muito grande, tirava a música, às vezes, de uma chuva, às vezes de uma palavra, às vezes de uma discussão, e dali ele criava uma peça, uma ópera profunda. Nós devemos interpretar que, diferente dos gênios, nós também oferecemos um campo mediúnico, que nem sempre é bom, que nem sempre é útil e que nem sempre, na maioria das vezes, avassaladoramente, não é agradável. Quantas vezes somos médiuns da violência, da agressividade, somos médiuns do ciúme, porque damos campo a pensamentos dessa natureza. Somos médiuns da avareza, porque queremos acumular sem preocupar com o uso que se dá a esses recursos. Somos médiuns da preguiça, da indolência. Pensemos nesses momentos, né? Nós sempre fazemos metas para um ano melhor. O que eu estou fazendo de melhor na minha encarnação? Por isso mesmo, muitos deles retornaram a reencarnações obscuras na própria Terra após curto estágio no além. Assim acontecendo com o próprio Chopin, considerado um suicida inconsciente na espiritualidade, o qual se submeteu a uma nova existência curta, humilde e apagada, mas triunfante e meritória para si próprio, depois da glória imortal com que presenteou o mundo. E olha que há uma aprovação muito grande. Imagina aquele espírito que tinha um reconhecimento mundial vir agora numa encarnação totalmente apagada. Uma encarnação sem expressão nenhuma, que vai viver uma vida esquecida num campo, numa fazenda, numa instituição de trabalho, mas que para ele esta vida foi extremamente útil, porque lhe proporcionou meios de desenvolver aquilo que lhe faltava quando o reconhecimento da sua genialidade lhe presenteava. Nós também estamos numa encarnação de reparo. Nós, quando estávamos no mundo espiritual e olhamos para trás, pedimos à espiritualidade que nos desse uma vida, né, uma oportunidade de resgatar um passado difícil, de reaproveitar a oportunidade de consolidar novas amizades e de resgatar sentimentos perdidos. Mas, na maioria das vezes, quando reencarnamos, esquecemos o passado e damos muita importância à nossa personalidade. Tanta importância que, às vezes, fazemos mais inimizades do que amizade. E aquelas antigas que talvez deveríamos nos empenhar para resgatar, não façamos esforço algum. Isso tem sido uma realidade de muitas vidas. E agora chama-nos a atenção a um trabalho espiritual maior. Já que estamos despertos, já que estamos lúcidos diante dessa proposta, devemos repensar um pouco mais se está valendo a pena o que estamos fazendo ou se cabe a nós reprogramar a nossa própria existência. No momento, porém, podemos afirmar convincentemente
Graças a um convívio assíduo e fecundo com beneméritos amigos invisíveis, que os nobres artistas do passado, exceção feita a alguns poucos, se encontram reunidos na pátria espiritual, onde progridem e se habilitam para uma ocasião oportuna, voltarem às falanges brilhantes a fim de viverem nas sociedades terrenas, servindo a arte a qual então alcançarão um inconcebível fastígio, como ao amor a que nos serviram ainda, pois eles próprios têm feito tais confissões sempre que lhes é permitido confabular com os médiuns. Sempre quando os médiuns abrem a porta e conversam de forma madura. Confessam outros sim o grande desgosto que os acompanha, quando reconhece que no estado de encarnação arrebatados pela arte, esquecer os caminhos luminosos conducentes à redenção espiritual, o que nos leva à conclusão de que a arte por si só não redime ou santifica o artista. Nenhum caminho divorciado de uma proposta de trabalho cristão redime alguém. Ele necessitará, além dela, do cultivo do amor a Deus e ao próximo, da excelência de uma fé inquebrantável nos princípios divinos, pois a lei que o Todo-Poderoso emanou para orientar o trajeto evolutivo das criaturas não foi diferente para ninguém, não há exceções. Nem artistas, nem gênios literários. Você vê Camilo Castelo Branco, né, reconstruindo a vida. Você vê Frederic Chopin reconstruindo a vida. Foi, sim, a mesma invariável e eterna amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A palavra de Jesus, toda a lei, todos os profetas se resumem a isso. Então, se eu começar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, começa a renovar. Independente de qual área eu esteja, de qual atividade eu esteja realizando. Não obstante, é fato observado que o verdadeiro artista, o artista enamorado do ideal da perfeição no belo ou gênio, e não apenas o artista mercenário, jamais carrega a perversidade nos próprios atos. Naturalmente bondosos, parece que a comunhão constante com o belo isenta-os da pátria de perversões contra o próximo, e seus infortúnios, muitas vezes acres, e a dedicação ao grande ideal que alimentam são levados em conta na espiritualidade, concedendo-lhes méritos apreciáveis, sendo que a subsequente existência que alguns deles tiveram, escolhida voluntariamente, e não imposta conquanto obscura, chegou a estabelecer a expiação e provação, mas testemunho honroso de um caráter leal a si mesmo, cuja consciência se inquietara pela falta do cumprimento de uns tantos deveres de que se dedica, que a arte tanto empolga e arrebata ao seu cultor, que frequentemente o aparta dos caminhos da redenção ou do amor a Deus e ao próximo. Então, nós vamos parar nesse ponto para meditarmos um pouco. Vamos só interromper aqui a nossa gravação.